Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do canal. Eu sou o André Faria e hoje eu tenho um grande prazer de trazer de volta aqui o Vitor Hugo Germano da Lambda 3. Ele já esteve aqui no canal há um tempo atrás, a gente falou de gestão participativa, a gente falou de gestão democrática e a Lambda vem crescendo muito de lá para cá, né? Já está atingindo a marca aí de 100 colaboradores. Então, o Vitor está de volta aqui para contar um pouco para a gente sobre toda essa trajetória que ele vem aprendendo desde então. Vitor, E aí, obrigado por ter gente? aceito o convite, cara. Prazer te receber aqui. Sensacional. Eu me lembro que quando a gente gravou, eu acho que a gente estava com 50 pessoas. E de lá para cá foi essa. é, não dá para dizer que é uma escada, porque para nós o negócio é meio orgânico, então foi quase que a gente foi essa sanfona que é natural do nosso modelo de negócio, que é sazonal o trabalho, então a gente acaba crescendo de maneira sanfona, assim, né? Então, para conseguir fazer um crescimento mais orgânico. E a gente estava falando um pouco antes aqui, né? Por isso que a gente começou a gravar, porque ele estava contando um monte. Esse ano foi um ano bem divisor de águas aí, né? Em que a gente testou realmente os valores e princípios que a gente vem seguindo há tantos anos numa realidade de crise, né? E foi bem bacana. Como é que tem sido para vocês essa experiência de praticamente dobrar de tamanho, né, em tão pouco tempo? Eu acho que isso traz uma série de desafios, especialmente numa companhia que tem uma cultura muito especial, diferente da grande maioria das organizações, né? Então, as pessoas que Né? chegam, de alguma maneira, elas têm que absorver esses princípios, esses valores. É claro que elas trazem também os delas, né? Mas Sim, para que sim, vocês claro. não percam essa identidade. Então, acho que tem um grande A desafio aí que gente vocês devem estar vem passando. a gente vem experimentando um monte de coisa. Então, durante muito tempo e a gente falava lá atrás sobre democracia organizacional e ambiente democrático, só que eu acho que quando a gente fala sobre democracia organizacional, talvez a gente não tenha os melhores exemplos democráticos aí fora para realmente incorporar esse contexto, né? Hoje em dia, com o tempo passando e tal, a gente tem falado sobre ambientes altamente transparentes, colaborativos e participativos, e a gente vem experimentando muita coisa. Então, sem falar de 2020 antes, de 2016, que foi quando a gente gravou mais ou menos até 2019, a nossa intenção foi de que maneira que a gente consegue se preparar de estrutura mesmo, né, olhando para o que está faltando para que a gente consiga ser uma empresa melhor. Né? Então a gente foi olhar, a gente fez o nosso primeiro planejamento estratégico em 2017, depois de 7 anos de empresa, 70 pessoas, porque se viu necessário uma intenção de comunicar melhor, de certa forma, muitos dos ritos e processos que a gente tinha, que funcionavam muito bem com 30, 40 pessoas, deixam de funcionar com 70. Então a gente precisa ter, evidentemente, um pouco mais de estrutura. A gente segue no modelo horizontal de trabalho, a gente segue no modelo que está muito focado em transparência. Então, a história que a gente já falou antes de números abertos, salários abertos, papo franco em todos os sentidos, ela continua acontecendo. A gente segue numa visão sem uma estrutura hierárquica funcional. Então, assim, eu não tenho gestor de desenvolvedores, eu não tenho gestor do comercial e tal. Então, os times são ainda extremamente autônomos, só que os processos mudaram, muitos deles mudaram. Né? Então, a gente experimentou muito nesses anos de que maneira que a gente faz avaliação salarial de maneira participativa, e a gente errou e acertou um monte nisso. A gente testou muito como que funciona o processo de contratação, o processo de seleção, o processo de venda. Então, eu diria que a gente concebeu uma estrutura de trabalho altamente colaborativa, transparente, e de lá para cá vem olhando de que maneira que a gente enxerga isso para uma realidade maior. Então, em 2019, a partir de 2017, 2018, foi um ano de botar o pé no chão e entender como que a nossa estrutura precisa se comportar. Então, e aí pensar, eu costumo dizer na Lambda que são dois pilares como se fossem duas artérias da empresa. Né? A Lambda 3, enquanto empresa que trabalha para clientes, nós somos uma software house que trabalha com produtos digitais. Então, a nossa relação com os nossos clientes, e a Lambda 3 como de que maneira que esse modelo consegue ser transformador para as pessoas que vivenciam a jornada delas na Lambda.
E eles são diferentes porque eles têm contextos diferentes, né? A relação que a Lambda 3 tem com os clientes, a gente fala em três relações. A relação dos times com os clientes, aquela relação de delivery, né? Uma relação dos CNPJs, que a gente chama de relacionamento, é uma relação de relacionamento contínuo no tempo, e a relação dos times Lambda 3, que é uma relação de governança. Né? E aí tem um modelo geral, que é um modelo de como que a gente funciona, né? Que eu costumo dizer que é um modelo transformador de cultura. Então, como que a gente funciona para garantir com que aberto por padrão, né, garantir a participação das pessoas e usar a melhoria contínua como um método de trabalho. Então, acreditar que o que a gente está fazendo hoje é melhor do que o de ontem, mas não é melhor do que vai ser lá para frente, de que errar faz parte do trabalho, de que a gente precisa ter todas as vozes ouvidas. Né? Tem um podcast que a gente discutiu bastante sobre isso, eu e o Giovanni, em que eu trago essas bases. Né? Eu diria que hoje em dia essa base está muito mais madura e formada. Né? E aí a gente chega a 2020. Né? Em 2020, os princípios ágeis, né, foram colocados à prova. Então, antes a gente falava assim, a gente tem uma empresa, democracia organizacional, um modelo hierárquico flat, e é isso aí, a gente descobre tudo o que acontece. Pô, com 100 pessoas, e pessoas entrando e saindo da empresa, não dá para simplesmente você falar, é isso aí, cola aí que tá tudo bem, né? Então, a gente criou vários mecanismos e tem testado vários mecanismos de transmissão desse conhecimento. Então, a gente começou a fazer um processo de onboarding, que antes era basicamente uma conversa, para um processo de onboarding que a pessoa chega na empresa e passa praticamente uma semana ali conversando com todas as áreas da empresa, para ouvir um pouco sobre quais são as premissas, qual é o propósito de cada uma dos times, como que ela vai trabalhar e tal, para ela chegar, né, porque as pessoas são contratadas para a empresa e não para os clientes. Né? Em processos de feedback um pouco mais maduros, processos internos, o processo de gestão de pessoas amadureceu desde 2016 também, porque a gente entendeu que não dava para acreditar que eu e o Cavalcante, que somos as pessoas mais ligadas nisso, é capaz de lidar com todas as questões possíveis. Né? Então, quando a gente pensa em governança, aquelas especialidades que são especialidades comuns de qualquer empresa, elas têm que acontecer, né? Folha de pagamento, contratação, faturamento e tal, mas aí a gente chegou nos times para conversar sobre como que eles poderiam melhorar e tanto eu, o Giovanni, o Vitor, a gente entendeu. Em 2017 a gente fez o planejamento estratégico, na época eram 4 sócios, a gente fez o planejamento estratégico e estabeleceu quais eram as capacidades que a gente precisava criar e dessas capacidades, quais eram os objetivos, né, que a gente queria para a organização. E aí cada um dos sócios acabou liderando uma parte dessas iniciativas. Em 2018 e 2019, a gente viu, cara, a empresa está grande demais, que não adianta dizer eu estabelecer como que vai funcionar o processo financeiro, porque eu não participo. Né? Então a gente mudou um pouco a estrutura e falou assim, não, então vamos olhar para o que a gente espera da organização como objetivo. Né, e vamos trazer os times para conversar e fazer né, e aí eu fui o facilitador disso, aquela história de big room planning, de trazer cada time e discutir, dado esse propósito, dado esses objetivos, como que vocês entendem quais são as capacidades que vocês precisam adquirir e como que isso vai funcionar no teu dia a dia de trabalho. Eu acho que essa questão do crescimento também acaba trazendo um pouco, a gente viveu isso na Bluesoft também, de que quando você tem até, sei lá, 40, 50 pessoas, você, como fundador, como sócio, como executivo, tem uma relação com cada um, consegue ter essa relação com cada um. Conhecer a pessoa, saber dela e tal, isso cria uma conexão muito forte, né? Tá cheio de pesquisas que falam que as pessoas não saem das empresas, elas se demitem às vezes da sua equipe, se demitem do seu chefe, do seu gestor. Então, essa conexão que a gente tem com as pessoas, ela é muito importante, especialmente se a gente vai pensando ali no longo prazo. Quando você chega em 100 pessoas, isso vai se tornando quase que impraticável, né? Então, tem gente que talvez não conhece bem o Vitor, ou conhece o Vitor, mas o Vitor não conhece tão bem aquela pessoa que está chegando na Lambda, né? E acho que daqui em diante, não sei qual é o plano de vocês, se é continuar com esse crescimento, porque tem muitas empresas também que falam, não, meu objetivo é continuar prestando um excelente serviço, mas eu não quero crescer acima de tantas pessoas. Então, acho que não tem certo e errado aqui, mas tem a estratégia de cada companhia, né? Mas quanto mais você vai crescendo, mais dificulta essa relação,
ser uma relação forte e próxima, especialmente com vocês que são os fundadores, né? Sim, Como é que sim, sim. vocês têm lidado com isso e como é que vocês Cara, imaginam continuar daqui para frente? pessoalmente falando, eu acho que tem um aspecto que eu só fui perceber isso há pouco tempo, assim. À medida que a gente cresce, existe existe quem eu sou, né, como fundador, como liderança dentro da empresa, existe aquilo que aquelas pessoas que eu estou mais próximo acreditam que eu sou, né, enxergam que eu sou, e existe aquela visão que algumas pessoas têm por causa da distância do que ela acredita que eu deveria ser, né? Então a gente tem essa relação de que eu realmente acredito que isso desumaniza totalmente uma pessoa na minha posição. Então, que quer dizer o seguinte: se por qualquer motivo que seja eu execute uma ação ou tenha um comportamento que é tido como, né, desalinhado com o que aquela pessoa acredita que uma liderança da empresa precisa fazer, ela acaba jogando essa frustração toda na empresa, né? E você tem que lutar contra isso, né? Então, eu abomino a ideia de, né, gestores, CEOs que estão num panteão e que você não pode alcançá-los. Eu acho que essa ideia é totalmente prejudica demais a organização. Então, a gente tenta, de várias maneiras, humanizar essa relação com as pessoas, seja participando mais do dia a dia, seja tendo momentos de descontração com os times, seja tendo papo franco e direto com as pessoas. Então, a gente tem toda quinta-feira, 1 hora, a gente chama de Fala Sócio. É um momento em que isso surgiu depois de eu conversar com a Cecília, né, do Nubank. Ela falou que tinha alguma coisa parecida. Eu falei, cara, a gente está num ponto de que às vezes as pessoas elas não me ouvem falando e elas ouvem de terceiros o que eu falei e tem uma interpretação muitas vezes errada, né? Então o telefone sem fio acontece quando você ganha, né, tamanho. Então a gente fez a história do Fala Sócio. Qual que é o Fala Sócio? Pergunta anônima, microfone aberto e a gente falando sobre a Lambda. Então, qualquer pergunta, desde por que vocês investiram nisso, ou o que vocês imaginam para o futuro, a perguntas mais sérias, do tipo, tá tendo um problema em cliente agora, por que vocês não estão resolvendo? Né? E é uma oportunidade muito doida das pessoas ouvirem a gente falando como a gente né? Então, tirar essa distância tão grande de que a gente acredita que por algum motivo eu sou o escolhido, né, do empreendedor e dos deuses do empreendedorismo para construir uma empresa. Né? E é um momento de, e aí assim, vai de cada pessoa, mas é um momento de vulnerabilidade muito grande, porque a gente optou por os formulários de perguntas e o microfone aberto. O microfone aberto não dá para ser anônimo, né? Mas os formulários de perguntas serem totalmente anônimos. A única regra que a gente coloca nisso primeiro, você precisa dar o contexto para alguma pergunta, não adianta soltar uma pergunta lá, e você não pode expor as outras pessoas. Então, você não pode falar assim, o André, o fulano só faz merda, por que vocês não demitiram ele ainda? Eu não vou falar essa pergunta em público para todo mundo. Mas foi uma oportunidade muito doida de abrir um diálogo, né? E as pessoas entenderem que, a gente, né, somos humanos, a gente erra, faz cagada, e a maior parte das vezes, como empresário, você está tentando descobrir o que fazer, e você não tem o plano fechado na sua cabeça, né? Outra coisa que a gente faz também eu participo de todo o onboarding de toda nova pessoa, eu e o Vitor Cavalcante, meu sócio. E aí a intenção, esse é um bate-papo em que a gente apresenta a nossa visão da empresa. Então, você chega na empresa, não importa, eu faço isso com frequência. A gente conta normalmente ou a mesma história, ou bate um papo com as pessoas de acordo com o que elas estão fazendo, como uma forma de enxergar. Então, a gente foi construindo mecanismos de lidar com isso. Quando a gente fez a transição para totalmente remoto, por causa da pandemia, eu pessoalmente senti que o meu trabalho caiu muito, porque a maior parte do meu trabalho era, eu vou no café, eu fazia eu tinha uma tática, né, que era, eu tomo café até às 10, 11 horas na empresa. E que, na verdade, significa que eu pego o meu computador, pego a minha caneca de café e fico na copa, né, até as 10h30, 11 horas, quando eu não tenho alguma outra reunião. Isso faz com que todo mundo que chega, oi, Vitor, tudo bem? E aí, meu, como é que tá o teu trabalho? E aí, meu, como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Né, como uma forma de fazer, das pessoas não me verem do tipo, meu Deus, o VH tá passando aqui, olha, que absurdo. E tirar isso das pessoas, né? Mas é muito difícil, porque as pessoas trazem a cultura
do manda quem pode, obedece quem tem juízo, trazem a cultura de que não é permitido você questionar uma liderança da empresa, e a gente tenta quebrar isso em diversas formas, né? Acho que é isso como, de maneira geral, e como a gente tem lidado. Muito bom. Outro ponto que você comentou, achei muito interessante, essa questão do planejamento estratégico, inclusive da maneira com que vocês envolvem as pessoas nisso, quebram em blocos e tal, de onde cada um vai tomar mais conta, vai participar mais, né? Uma dúvida é como é que vocês fazem para que ao longo do ano essas coisas e esse planejamento, essas ideias, elas possam ser revistas, porque a gente vive agora, por exemplo, uma coisa que não tinha como prever, né? Não sei se a gente pode chamar de cisne negro ou não, mas eu não imaginava em nenhuma linha de planejamento A extensão, né? A extensão disso, que a gente ia passar tanto tempo em casa, lá em dezembro do ano passado, quando a gente estava pensando em como planejar 2020. Então, a gente às vezes precisa rever isso e, mesmo que não precise fazer tantas mudanças, como a gente mantém as pessoas conectadas àquelas ideias ao longo do ano, né? E faz com que elas percebam o papel que elas têm ali, porque de alguma maneira a gente tem um objetivo maior para a companhia e cada pessoa que trabalha está de alguma maneira contribuindo para a gente chegar lá e tem que se sentir conectada com aquilo, né? Como é que vocês fazem isso? Esse é o eterno gap da estratégia e execução, né? Eu acho que você tem empresas dedicadas a isso e alguns consórcios aí de organizações grandes falando sobre isso, né? Exatamente desse gap. Cara, quando a gente fez o primeiro planejamento estratégico, e eu acho que é interessante falar disso, porque até então, até 2017, a gente não precisou fazer nenhum planejamento estratégico, porque para nós, né, propósito e valores eram muito fortes. Então, a gente estava pegando o trabalho, executando o trabalho, seguindo propósitos e valores. Então, era fácil de comunicar. Em 2017 aconteceu, o que a gente fez? A gente definiu uma visão geral sobre o objetivo, colocou no papel o que era o propósito, uma visão geral sobre o objetivo e uma expectativa de quais seriam as capacidades que a gente precisava construir para fazer a Lambda acontecer como a gente queria. E como todo grande, né, plano não deu certo, né? Ele não foi seguido e tal. Mas o que a gente entendeu? Se eu pensar em 2017, 2018, 2019, 2020, foi um mega aprendizado de como se fazer na nossa estrutura planejamento estratégico. Então, no primeiro ano, a gente construiu objetivos. De certa forma, são 5 objetivos nossos para cada um dos pilares. A gente tem pilares como, né, resultado, clientes, pessoas, mercado, comunidade. Um único objetivo para cada uma delas. Então, a gente tem três mais ou menos 2 objetivos ali que a gente define de maneira geral. E esses objetivos, eles são, de certa forma, claros o suficiente para que uma área, por exemplo, quando ela olha para a realidade dela, ela facilmente consegue traduzir, né, aquilo. Então, assim, o primeiro ano foi, vamos definir esses objetivos para, pelo menos, posicionar a empresa, né? O segundo ano foi, cara, acho que a gente precisa começar a rever isso, porque passou um ano e a gente não reveu, muita coisa mudou, muita coisa a gente não fez porque foi repriorizada, normal. Eu acho que o nosso planejamento estratégico precisa ser um pouco melhor. Então, o primeiro foi, os sócios olharam para isso e definiram objetivos, capacidades que precisam ser alcançadas, né? E dentro dessa capacidade, o que significa. E para nós, uma que a gente chama capacidade de resultado, ela pode ser, por exemplo, sei lá, formatar a nossa estratégia comercial, né? Padronizar as nossas ofertas, ou ela pode ser ampliar a nossa gestão de pessoas para novas contratações. Esse é o tipo de objetivo de capacidade. Quando a gente começou a olhar para trazer as pessoas para dentro dessa gestão, foi somente alinhar. Era uma conversa sobre alinhamento de, por exemplo, um objetivo é a empresa quer entrar no mercado tal, né? Olhando para a realidade do time de gestão de pessoas, o que isso significa? Ou para o time de clientes, que a gente chama, né, que é o nosso time de contato, venda, relacionamento, o que isso significa? E aí foi uma conversa de o que eu espero, o que eu idealizo como o melhor para essa área, quais são os meus desafios hoje na área, e como que eu junto esses dois para chegar no objetivo. Então, é um meio termo, né? O caminho do meio. Entre eu quero resolver os meus desafios hoje, mirando o que eu quero de melhor para alcançar um objetivo. E esse foi o segundo ano. O terceiro ano foi, dado isso, a gente precisa começar a acompanhar. Então, várias áreas começaram a criar os próprios processos
de como elas avaliam, como elas remediam, avaliam e alinham, né, de maneira geral, esse plano. E aí eu saí de uma visão, e isso já estava mudando em mim, assim, que era, a gente fez primeiro o planejamento estratégico com aquela ideia não tradicional, mas mais de planejar e criar um plano de trabalho. O segundo ano foi muito mais sobre vamos direcionar os objetivos e vamos entender o que os times precisam para executar. Muitos desses times não chegaram no ponto de executar tudo o que estava imaginado. Todo plano serve para isso. No terceiro ano, que seria 2020, o que a gente definiu? De maneira geral, eu simplifiquei ainda mais. A gente teve uma conversa sobre objetivos. Com cada time, eu pedi para que eles tivessem uma única ação de curto prazo, uma única ação de médio prazo, uma única ação de longo prazo. Para evitar, porque toma tempo, né, fazer planejamento, definir, fazer o release plan, né, de estratégia, que para nós era definir os objetivos que vão ser os primeiros, o que isso traduz em tarefa, definir o quanto no quarto isso vai entregar, e a gente chegou a fazer isso. Só que foi tanto desperdício de tempo, e aí eu estou chamando de desperdício sem ser pejorativo, porque é ótimo, o processo é maravilhoso, as pessoas se alinham, é lindo, ficam energizadas. Que nesse último ano de 2020, o que eu quis fazer? O que a gente vai... Aquela ideia do One Metric That Matters, né, que a gente tem do Lean Analytics, trazer isso para uma realidade de estratégia. Qual é o teu foco de curto prazo? Qual é o teu foco de médio prazo? Qual é o teu foco de longo prazo? Longo prazo seja o final do ano, tá? Curto prazo é o que a gente vai fazer agora. E aí marcar um review. Né? Nesse review o que tinha de curto prazo aconteceu? Putz, não aconteceu, ou aconteceu. Tá, então esse seria um marco aí de entre 1 mês e 3 meses, dependendo do time, tá? Só que veio o Covid. E aí, na real, foi sensacional que a gente fez esse tipo de planejamento, porque a gente não gastou, né, um monte de tempo fazendo plano. E a gente tinha direcionamentos genéricos o suficiente, ou de alto nível o suficiente, de que mesmo com a pandemia a gente conseguiu atuar neles. Isso, a gente chega agora no meio de 2020, em que alguns dos objetivos aconteceram, né? Mas, obviamente, a maior parte das nossas expectativas foram revistas. E uma das coisas que eu noto às vezes, né, assim, olhando para a trajetória, e o Vitor é um dos grandes dinossauros aí, né, com todo o respeito, né, mas da agilidade aqui no Brasil, acho que tá... Só comecei cedo. Desde os primeiros meetups, que a gente nem chamava de meetup, né, naquela época, a gente estava lá falando de agilidade, como é que a gente podia fazer software de um jeito diferente, que fosse melhor. E uma coisa que eu venho notando é que, assim, às vezes a gente precisa mudar a roupagem das coisas, o jeito de fazer para fazer a mesma coisa, para aumentar um pouco o engajamento das pessoas. Sim. Para dar um exemplo, a gente falar de retrospectiva. Se a gente fizer toda semana num time uma retrospectiva do mesmo jeito, parece que chega uma hora que as pessoas vão cansando e diminui o engajamento. Daí a gente começa a mudar o jeito de fazer retrospectiva, mas na essência é a mesma coisa. E só o fato de ter mudado, as pessoas vão se engajando ali um pouquinho mais, né? Quando a gente fala de feedback, parece que é a mesma coisa. Você faz lá o feedback 360, depois você faz aquele feedback wall na parede, e você vai mudando. Chega uma hora que o pessoal para de colocar feedback na parede, aquilo cansa, aí você dá uma nova roupagem. Sim. E olhando um pouquinho para o estado, vamos dizer assim, da agilidade, ou pelo menos para aquilo que a gente olha hoje, o que as empresas fazem e discutem, às vezes eu vejo alguns grandes hypes, né? O modelo da Spotify, que a gente chama, eu acho que é um deles. Então, parece que hoje você não pode mais falar time, né? Você tem que falar squad, senão não é legal mais. O que é ok, tem um monte de coisa bacana que vem disso aí. E a gente vê, muitas vezes também, a coisa adquirindo uma complexidade que é desnecessária. Tanto no nível técnico, né? Eu vi ontem um tweet do Giovanni, e eu acho muito legal, fazendo um parênteses aqui, vocês são uma empresa de opinião, né? Vocês não têm muito medo de falar, olha, a gente pensa desse jeito, estou posicionado. Então, ele falando, cara, na maioria das vezes que a gente vê usando microserviço, acho que é um grande desperdício ali, isso morre daqui a um tempo, e eu sei por causa disso, tem alguns casos que são legais e tal, e aquela história que eu encontro nas startups como mentor. Então, às vezes você pega uma startup com 3, 4 pessoas, criando uma aplicação que não tem nenhum usuário ainda, que não se provou, que não garantiu que tem necessidade, que tem mercado, fazendo uma baita de uma estrutura de microserviços ali, igual a do Netflix, que segura 70% do tráfego da internet. E às vezes a gente vê uma empresa que está começando também, que tem ali 20, 30 pessoas,
querendo usar um modelo safe ou querendo usar um modelo que foi criado talvez como uma maneira de escalar quando a empresa está muito grande e coloca uma complexidade, uma burocracia, que é justamente o que a gente tentou evitar lá no começo, quando a gente começou a falar de métodos ágeis, né? Então, Exatamente. trazendo isso para a realidade da Lambda, queria ouvir um pouquinho se vocês se veem caindo nessas ciladas e Não, corrigem, como é que isso acontece com vocês? não, próxima pergunta. Mas a gente. Cara, eu acho que a gente sempre seguiu. Quando a gente fala sobre agilidade e a relação da Lambda 3 com agilidade, agilidade sempre foi meio. Né? A nossa realidade sempre foi de que maneira que a gente consegue atacar o problema mais importante primeiro, aprender com os nossos erros e tentar não tomar os mesmos erros. É isso que a gente tem feito. Né? A gente continua, de maneira geral, olhando para o modelo de trabalho que a gente tem, primeiro, com um certo ceticismo se o que a gente está fazendo funciona. Segundo, garantindo valores bastante fortes. Então, a gente está a ponto de desistir de cliente se ele não quer seguir alguns valores que a gente entende como sendo positivos. E eu acho que a gente não é só de opinião, entendeu? É mais profundo do que isso, porque a maneira como a gente trabalha dá certo. E eu falo isso com 10 anos de empresa, numa empresa com 100 pessoas, que lá atrás, quando a gente começou, as pessoas acreditavam que era uma loucura. Né? E se a gente consegue construir uma empresa em 10 anos que assim, sendo rentável, né, sendo impactando positivamente o mercado, não dá para a gente começar a pensar do tipo, não, eu preciso construir fórmulas mágicas, a gente precisa, né, pensar em de que maneira que a gente vai ter mais controle. Acho que a gente se posiciona e se coloca no mundo de uma maneira diferente do que essa. E ela está muito ligada a essa ideia de que não existem fórmulas mágicas, nenhum processo vai resolver o teu problema. No final das contas, a gente precisa olhar para ser mais pragmático de o que a gente tem que fazer nesse momento fazer aquilo que é o mais importante primeiro, não ter medo de falar dos problemas, né, e tentar não tomar decisões que não ataquem o problema real. Então, tem coisas, por exemplo, que eu falo sempre no onboarding cara, a gente não faz hora extra. De maneira geral, como regra geral da empresa, a gente não faz hora extra. Não adianta você pensar isso não é sobre processo, isso não é sobre maturidade. Cara, a gente não faz hora extra. E por que a gente não faz hora extra? Porque toda vez que você está fazendo hora extra, você está jogando o problema para debaixo do tapete. E é natural a gente fazer isso, né? A gente achar que suor resolve mais do que inteligência. Eu quero que as pessoas sejam capazes de levantar a mão e tocar nos problemas reais primeiro. Porque se a gente tiver, desde o início, resolvendo os problemas mais importantes primeiro, lá na frente, eu não preciso criar um processo de controle e estrutura de maturidade para garantir que ninguém faz merda. Né? Eu estou muito antes disso. Eu estou resolvendo o problema anteriormente. Então, falando sobre estrutura, eu tenho uma aversão completa. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu sou auditor ISO 9000, eu já trabalhei em uma série de projetos relacionados a MPSPR e tal. A gente não resolve o problema que a gente, como Lambda 3, resolveu atacar com modelos de maturidade. A gente resolve o problema que a gente resolveu atacar de maneira pragmática e direta, olhando para o nosso cliente. Então, o que a gente faz? A gente testa. Então, a gente está testando o nosso modelo de gestão como governo, então, a gente chama de governança. Esse modelo de governança para um monte de coisa diferente, a maneira como a gente se relaciona com os clientes, como que a gente mede o nosso trabalho, como que a gente faz tá sempre nessa relação, que é uma relação de poder com os nossos clientes, de fornecedor, o que a gente faz para garantir alinhamento, o que a gente faz para garantir escala e reputabilidade de processo. Então, a gente tem tentado muita coisa. Acho que vai cair um meteoro na Terra e eu não vou chamar o meu time de squad, porque não adianta. Não acredito que a gente tem que mudar nesse nível como a gente chama os times para poder executar a mesma coisa. E como a gente está trabalhando com muitas empresas hoje, a gente está vendo o reflexo e os malefícios que esse tipo de cultura, que é basicamente dar um novo nome, dar uma nova roupagem e ainda continua fazendo o trabalho do mesmo jeito, que eu acho que não vale nem a pena a gente entrar na seara não, vamos criar um rolo compressor de
processo aqui, chamar todo mundo de squad, mudar, e não, simplesmente não. Quando a gente olha para outros movimentos, então, a gente vem hoje muito grande falando sobre PMO ágil, modelo híbrido, que não são nem modernosos, né? Porque quando você fala de modelo o Spotify, pelo menos é modernoso. Estes modelos, eles são abominações de mudar o nome para fazer a mesma coisa o tempo inteiro, né? E assim, a gente está num momento como o Lambda 3 e a gente escolheu deixar de fazer consultoria por isso, tá? Que como uma consultoria, você tem um impacto muito reduzido na empresa. E quando eu falo consultoria, eu estou falando daquela bota uma pessoa consultora lá, ela vai sugerir o que tem que mudar e tal, e a gente fez muitos anos isso, pagou vários boletos, mas a gente entendeu que o nosso impacto é maior, né? O nosso impacto consegue ser maior nas organizações, e a gente vai fazer isso sem necessariamente dar um nome de modelo de maturidade, Agile, e a gente vai fazer isso entregando software. Então foi como a gente se posicionou. Então, a gente, se precisar questionar se tem que ter agilista no projeto ou não, a gente questiona. Se precisar questionar se o software que a gente está entregando precisa ser entregue, a gente questiona. Então, o que eu mais já fiz na organização foi, a gente vai rodar uma Inception, né, como um modelo de iniciação de projetos, e no meio da Inception, a gente fala, cara, você não precisa desse produto. Não tem por que a gente fazer isso. Você não quer voltar e pensar a respeito? Porque não faz sentido nenhum o que você está É fazendo. mais barato desistir agora do que daqui 6 meses, né? Então, e aí isso já nos colocou em posições que são complicadas, e são paradoxais, conflituosas. Eu sou uma empresa que vende produtos digitais, uma consultoria, uma software house, e às vezes eu tenho que dizer para o cliente que eu não precisa fazer aquele trabalho. Então você tem, e aí na escala isso pode ser problemático, né? E a gente se vê em situações que eu aceito essa grana para um projeto que não tem uma menor base de negócio para andar e ser entregue, ou eu recuso e não faço a venda, né? Então, é complicado mesmo, né? É uma situação interessante de citar, que é o tempo inteiro se questionar, né? E não ter medo disso. A gente é uma empresa de opinião porque a gente não tem medo de dizer quando está rolando, as empresas estão né, embarcando em sonhos, quando a gente sabe, por fato, de que não vai resolver. E a gente, acho que é isso, assim. Eu sei que talvez seja amplo demais a discussão, né? Mas é como a gente se enxerga. Isso acaba criando uma relação com esses clientes de confiança muito mais forte, né? Porque seria muito mais fácil embarcar em qualquer hype que tem por aí. Ah, Spotify Model que você quer? Beleza, a gente põe. Ah, você quer mudar para microserviço mesmo sem precisar? Vamos fazer. E aí, quer dizer, você vende o que o cliente quer comprar naquela hora, porque é uma coisa que está na moda, né? Mas no final das contas, você vai entregar uma coisa que ele não precisa, ele vai investir aonde não deveria estar investindo, né? Então, no final, isso não se torna sustentável para o negócio. Para você entender um pouco mais a gente se posiciona, a gente fala muito sobre microserviços, por exemplo. Tem lá o podcast da Lambda. Acho que tem 4. São Já está na quarta episódios. temporada, 6 episódios. 6 episódios da gente discutindo exatamente isso. E a gente fala, e a gente divulga, e a gente faz marketing em cima dessa questão de microserviços, mas para convencer de que microserviços é a solução para uma empresa, na verdade, rola o trabalho contrário. O cliente tem que convencer a gente de que é uma saída. E a maior parte do tempo que a gente está fazendo é se recusando a aceitar de que essa é a solução final, né? Por quê? Porque o impacto é grande demais, então, porque a gente está entregando isso há muito tempo. Então, quando um cliente chega para a gente, e aí a nossa característica, o nosso posicionamento é muito forte nisso, porque a gente está sofrendo os perrengues desses projetos em um monte de cliente diferente. E aí, quando a gente fala de agilidade, como a agilidade não é fim para nós, eu não tenho o menor problema da gente discutir da quantidade de problemas que ele vai ter quando ele resolve montar um squad e acreditar que basta que ele definir, basta botar um time trabalhando e chamar de squad que as coisas vão acontecer. Quando ele não tá, quando o budgeting dele ainda é no modelo tradicional, quando ele não está disposto a questionar a estratégia de portfólio dele. Então, eu sou capaz de né, brigar com os nossos clientes, como a gente fala, mas é muito de ter o papo real que precisa ser tido primeiro com os nossos clientes. E a gente entra em um monte de problema, tá? E eu acho que tá aí a gente se manteve fiel aos valores, porque a gente evitou aceitar a bullshit gerencial. A gente evitou aceitar de que qualquer ideia nova, novo buzzword realmente funciona sem que as ações demonstrem isso.
né? Então, se você realmente está dizendo que você quer ser ágil, beleza, então, ó, você falou que quer ser ágil. Então, olha só, por que a gente está discutindo budget agora? Né? Então, por que a gente está discutindo prazo de entrega se você disse que quer ter escopo aberto? Por que a gente não está medindo e colocando esse negócio em produção que deveria estar em produção há 3 meses atrás? Então, quando eu costumo dizer assim, que é um posicionamento que eu acho interessante, que é, a Lambda 3 já tentou trabalhar como consultoria, acreditou que, né, Deus realmente não viu, não é a nossa vibe. O que a gente faz é o arcabouço tecnológico que, quando as empresas precisarem realmente se transformar, a tecnologia consegue suportar. Então, o que a gente viu no decorrer dos anos? Transformação só vem a partir da sobrevivência. Então, se você não tem ou teu emprego na reta, ou ou você está perdendo pessoas porque o mercado está aí, o mercado está aquecido, a gente está competindo com o mundo inteiro para ter novos profissionais de talento. Você não vai alcançar os seus objetivos de negócio com o teu modelo ultrapassado de gestão. Quando você se vê nessa situação, a transformação acontece. Né? Só que quando você precisa fazer isso, quando a transformação é sobre sobrevivência, você precisa ter um arcabouço tecnológico que te permita fazer isso, que te permita fazer experimentos, que te permita entregar rapidamente em produção, que te permita uma confiabilidade melhor sobre os sistemas. E isso é onde a gente atua. Né? Então, a gente normalmente atua naquele momento, por isso que a gente trabalha muito com projetos que são projetos ou de modernização ou projetos críticos, que cara, se esse negócio não acabar, a gente vai ser mandado embora. Falar, agora a gente consegue ser ágil. Porque agora você entende que você tem que priorizar o trabalho, agora você entende que tem aquilo que não importa tem que sair, e agora você entende que a gente precisa agir rapidamente. Beleza, a gente consegue trabalhar. E aí isso é traduzido para a nossa gestão, né? Que é quase que como a gestão é muito participativa, ela é trabalhosa, né, na maior parte das vezes, mas as pessoas não têm medo de discutir sobre os problemas, né, e discutir e falar, cara, isso aqui precisa resolver porque não está certo. Né? E tem muito a ver com quando eu vou visitar clientes que perguntam, porque isso acontece com alguma frequência, dos clientes falarem assim, pô, vocês entregam, né, tá muito legal o trabalho e tal, como é que eu faço isso para acontecer aqui dentro? Né? E aí a gente vai visitar cliente, conversar e tal, em que ele pergunta para a gente assim, tá, mas então é só a gente botar o time aí para fazer TDD que resolve? Né? Porque aqui o meu time está treinado em TDD, por que ele não faz? E a gente não dá para, a gente não consegue atribuir causalidade, né, às práticas que a gente faz, né? Então é o contexto, né? Então é tudo, é desde do que a gente aceita de comportamentos ao nosso direcionamento tecnológico, né? E é isso que é falha, por isso que eu não acredito nos modelos como Spotify, Safe, Less. Agora o PMI comprou tanto o Disciplinary Agile e o Next justamente para tentar bater o Safe. Eu não acredito nesses modelos porque eles estão longe de entender o quanto que o contexto importa e o quanto que a gente tem que ser pragmático para garantir que o contexto importe. Né? Perfeito. E até para contextualizar um pouquinho mais, você falou muita coisa interessante da atuação da Lambda, né? Conta um pouco para a gente como que a Lambda vem atuando ultimamente nos clientes, qual que é o perfil de cliente que contrata a Lambda, né? E para que finalidade? Então, são grandes empresas, são startups, são empresas que querem construir um produto novo. Você falou um pouquinho de transformação. Conta um pouco mais para nós da atuação de vocês aí nesses últimos anos. A maior parte dos nossos... A gente trabalha com todo tipo de cliente, né? Aquela história SMB, Corporate Enterprise. Sendo Enterprise, pensa em Enterprise em um banco que fatura múltiplos bilhões. E startups que normalmente não são startups em bootstrap, né? Elas são startups já estabelecidas, ou aceleradas, ou com investimento próprio. Mas a gente trabalha, eu costumo dizer que é ponta a ponta, né? E todo mundo fala que faz ponta a ponta. O que ponta a ponta para nós quer dizer? Ideação e concepção, né, de produtos digitais, ideação e concepção, a gente chama de entrega, tomada de decisão inteligente. Por que eu diferencio isso? Quando a gente fala sobre entrega, né, colocar produtos digitais no ar, então a gente não vende projetos de 2, 3 anos, nossos ciclos de contrato são muito curtos, justamente para garantir, e a gente já falou sobre isso, sei lá, 8 anos atrás, continua a mesma coisa, eu quero garantir entregas rápidas e eu quero criar um incentivo, tanto para o meu cliente, quanto para nós, para o meu cliente o risco é muito menor, cara, fecha um projeto de 3 meses com a gente, vamos ver até onde a gente vai, que ele não compromete o budget dele do ano, e para nós acende um isqueiro e, gente, 3 meses de projeto aqui, se alguma coisa não for entregue, a gente não renova esse projeto. Né?
Então é o duplo incentivo ali, né? Numa história ganha-ganha para nós. Mas esses clientes são normalmente empresas que nesse momento buscam modernização tecnológica. Isso pode vir das mais diversas formas. Eu tenho uma demanda de negócio e o meu modelo atual não resolve, eu preciso entregar um produto para atender uma nova capacidade. Eu preciso incorporar tomada de decisão inteligente com data science e tal dentro do meu processo, então a gente vai discutir sobre isso. Ou eu tenho um parque tecnológico que precisa incorporar novos produtos e novas visões de arquitetura de software, de processos e tal. Então, quando a gente fala de ponta a ponta, desenvolvimento de software customizado ponta a ponta e da concepção à tomada de decisão inteligente. Eu sei que é genérico, é um monte de coisa, mas normalmente são software sob medida, normalmente produtos digitais, normalmente o trabalho de UX e entregas frequentes. Então, é isso que a gente tem trabalhado hoje. E no formato de trabalho de entrega, vocês trabalham com o time de vocês atendendo esse cliente ou vocês conseguem fazer uma mistura do time da Lambda com o time do cliente para que trabalhem juntos para construir esse produto? A gente já fez aquele modelo da Pivotal diversas vezes com bastante sucesso, mas normalmente para quem não conhece, é a ideia de você monta um time combinado, né, em que, no caso, a Lambda 3 detém a gestão do projeto. Por quê? Para evitar ser impactado pela empresa cliente, que normalmente as pessoas são extremamente ocupadas, interrompidas, não estão focadas no projeto, e isso também serve como um mecanismo de transmissão de conhecimento, porque a gente também entregou treinamento, e a gente sabe que não adianta treinar para que as pessoas não vão sair fazendo. Então, é conhecimento de causa. A melhor forma de você trazer essa cultura de desenvolvimento de software, excelência, agilidade, é prática deliberada. Então, vamos construir, né, um processo de prática deliberada. Sim, montamos um time com o time do cliente, aí existe uma relação, né, de quantidade de pessoas da Lambda, quantidade de pessoas do cliente, e aí são dois entregáveis, digamos assim. E tem que ser... a gente fala que só dá para você realmente entender o processo quando você tem skin in the game. Então, é entrega de produto. Então, não é trabalhar em sistemas que não estão em produção, não é fazer POC, sobre a gente vai trabalhar para entregar alguma coisa. E por quê? Porque aí você tem que tomar as decisões reais, né, e os trade-offs reais, mas também preparar a equipe do nosso cliente para que ela possa andar sozinha nessa nova realidade de trabalho. E é muito doido que a gente faz isso já há alguns anos. Hoje a gente tem 3 times trabalhando assim, 3 times diferentes, empresas de tamanhos diferentes, a gente vai entregar software, a gente vai entregar o teu produto, mas vai ser sobre as nossas regras. Para quê? Para você entender como que é alguém dizendo assim, cara, a gente não vai entregar Go Horse, a gente vai se preocupar com DevOps, a gente vai seguir o processo de feedback, de transparência e tal. Isso é parte da entrega. Né? Então, e aí vão ter os desafios que qualquer projeto desse tipo tem, né? Que prazo para atender negócio, a estrutura e o peso da estrutura corporativa, né, que muitas vezes mina as iniciativas de agilidade. A gente vai tentar trabalhar através disso, né, e vencer esse tipo de discussão no dia a dia de entrega de projeto. Muito Isso bom. tem funcionado agora no Covid, tem funcionado com todo mundo remoto e tal. Não é um trabalho fácil. A Pivotal, quando descreve os cases de sucesso, como a gente está fazendo isso, eu sei que é a maior treta do mundo isso acontecer. Por quê? Porque você tem a cultura, né? Então, se você tem a cultura das pessoas que estão chegando, que precisam aprender um novo método de trabalho, aprender um novo ferramental tecnológico e entender que ela está sobre uma nova visão sobre o trabalho. Né? Então, sim, a gente vai respeitar as cerimônias acordadas pelo time, a gente não vai fazer hora extra, a gente vai resolver o problema e falar sobre o problema imediatamente. Então, rola questões do tipo, cara, se eu falar que fiz uma besteira numa reunião, o meu gestor vai me dar bronca, então eu não posso falar. Então, eu vou trabalhar de madrugada para resolver. Né? E no nosso caso lá, e rola esse conflito, que é quando alguém do time fala, cara, fiz uma cagada ontem, não deu certo, hoje eu consigo resolver e tal, tá de boas. O nosso cliente, muitas vezes, não está nem pronto para receber isso. Porque ele pensa assim, pô, como que o cara fala que fez alguma coisa errada para todo mundo? Não pode.
Não, isso não está certo. Então, ele tem aquela cultura da culpa, né? A De cultura esconder os de problemas. esconder, né? Das barreiras invisíveis. E a gente assusta um pouco as pessoas que vêm ouvir, porque essas conversas são, cara, deu errado, vamos lá, vamos tentar de novo, vamos fazer outra coisa. Né? Então, Perfeito. são grandes conflitos que a gente tem aí com relação aos nossos clientes. Esse clash cultural, acho que é uma das coisas mais difíceis, né? E mostra um pouquinho também daquele valor da XP, né? Que a gente, quando começa a falar de agilidade, que fala um pouco dessa questão que é a coragem, porque é muito mais fácil você acabar se adaptando à cultura do cliente para permanecer lá, para evitar conflitos, né? E é muito mais fácil também você Tem um vender um faturamento, né? projeto, exatamente, muito mais fácil você vender um projeto de longo prazo do que você, como uma empresa que tem as pessoas, que tem a folha de pagamento, assumir um projeto de curto prazo com risco de não dar continuidade, né? A sua gestão de caixa é muito mais complexa. Você tem que ter um capital de giro maior, porque eventualmente entre um projeto e outro você pode ter um período ali. Alocação. Então, você se gera um desconforto muito maior, um desafio muito maior, mas ao mesmo tempo, né, que é o lado que é mais difícil de enxergar, você garante que vai conseguir entregar projetos que vão ser bem-sucedidos, que vão respeitar ali as barreiras, não as barreiras, mas os princípios, né? Vocês não vão quebrar os princípios de, poxa, vamos fazer go horse porque precisa, vamos esconder os problemas porque aqui nesse ambiente não se fala de problemas, e aí de repente você se vê perdendo aquela identidade que vocês tanto valorizam e criaram, né? Então, parabéns aí, acho muito legal a gente ver essa evolução da Lambda e ver que vocês têm conseguido manter tudo isso que é tão interessante. Acho que serve de inspiração para muitas empresas, para muitos empreendedores que estão começando agora, né? E essa área de tecnologia, de software, é impressionante como não para de crescer, como a demanda não Exatamente. diminui, né? Exatamente. E Então, para nós foi assim, essa história de quarentena e Covid e tal, ela foi a maneira da gente testar o nosso modelo. Então, imagina, você está com toda a estratégia montada e, de repente, você se vê tendo que renegociar todos os seus contratos. E aí o que a gente fez foi, né, double down na agilidade, foi cair de cabeça nesse modelo de planejamentos curtos, responder à mudança e focar naquilo mais importante. Então a gente saiu de uma estrutura estratégica, né, de tá tudo bem, vamos lá, vai acontecer e tal, para como empresa a gente se reunia 2, 3 vezes por dia, e isso todo mundo online, 2, 3 vezes por dia, nenhum planejamento foi feito com mais de uma semana. Então, nada do que a gente programou foi feito com mais de uma semana e sempre foi. Qual é a mudança que a gente tem que resolver hoje? Né? Qual é o problema que a gente tem que resolver hoje? Resolver esse problema? Próximo. E a ponto de que a gente conseguiu, né, crescer, contratar e talvez ter esse ano o maior faturamento que a Lambda 3 já teve. Então, quando a gente fala sobre antifragilidade, né, que é justamente na crise você crescer, eu coloco isso totalmente nas costas desses princípios e valores ágeis, porque as práticas em si, não necessariamente a gente está fazendo, mas princípios de colaboração, transparência, né, e autonomia, eles continuaram acontecendo. Né? Então, para a gente focar naquilo que é mais importante, né, que foi, no começo da pandemia, foi garantir que todo mundo ficasse alocado, garantir, né, não garantir que todos os clientes se mantessem, mesmo que a gente tivesse que, né, dar desconto, mudar prazo de pagamento, não importa. A ideia é se mantenha no cliente, de um jeito ou de outro. E porque a gente sempre trabalha com inovação, de repente a gente se viu numa situação, lembra que eu falei da sobrevivência? A gente trabalhava em vários projetos que eram menos prioritários nos clientes, que eram projetos de transformação digital. Projetos naturais de vamos lançar um novo aplicativo, vamos pensar num processo melhor. De repente, a gente se viu nos projetos mais importantes para salvar as companhias para quem a gente estava trabalhando. Né? E aí foi assim, então é agora que vocês fazem aquilo que vocês estavam falando há tanto tempo. Então é assim que a gente prioriza trabalho para focar no mais importante. Então é assim que a gente foca em entregar valor mais rapidamente. Porque a gente teve cliente, por exemplo, de varejo, que se viu com 70% do faturamento perdido.
sim. E em poucas semanas consegui colocar no ar uma estrutura de comércio online, né, de operação online, que garantiu a sobrevivência da empresa. Né? E não foi porque, meu Deus, a Lambda 3 é maravilhosa, a gente entregou um monte de software. Não, cara, a gente está trabalhando naquilo que é mais importante. A gente não mudou nada no processo de trabalho, só ficou mais fácil discutir. Só ficou mais fácil falar, Exatamente. lembra que o teu planejamento era isso e você estava priorizando outra coisa? Então, vamos conversar sobre o que importa mesmo. Porque senão O você não vai ter empresa. e-commerce que estava lá no 10º item da lista, numa discussão estratégica, do dia para a noite se tornou o primeiro e se tornou questão de sobrevivência. Ficou Então, fácil. Ficou tudo ficou fácil de alinhado, discutir né? sobre Ficou fácil. agilidade, né? Ficou fácil discutir sobre responder a mudança nesse Covid. Para mim é sensacional, que é no momento em que você entende isso, a gente não consegue voltar para 2019 e pensar da mesma forma. E não vai conseguir daqui para frente, né? Então isso é sensacional desse momento, apesar dele ser um momento, né, terrível para várias pessoas e várias empresas e tal, mas eu acho que existe aí uma oportunidade interessante para a gente estar atento. Né? Com certeza. Muitos hábitos que estão sendo criados agora vão ser mantidos depois que a gente vencer essa pandemia, né? Então, a gente percebe clientes que não faziam reuniões online agora estão obrigados a fazer, mas perceberam que é legal também, que é produtivo. Então, a gente vivia viajando pelo Brasil para fazer reunião presencial, né? Então, você fazia uma reunião no dia, às vezes para fazer uma reunião contando Uhum. viagem, né? Você levava 2 dias e agora está muito mais produtivo. Isso deve se manter depois da pandemia, Com e-commerce, né? certeza. Tantas outras coisas que a gente vê. Consumidores que preferem ir na loja, mas compraram online pela primeira vez e falaram, poxa, não é que é legal isso aqui, né? E vão Não é que continuar chega, né? comprando. Não é que chega. Então tem muita coisa bacana que acho que oportunidades que a gente tem que tentar enxergar aí num momento difícil e abraçar. Mas, Vitor, eu queria saber um pouco, ouvir agora um pouco de você, até para que daqui uns 2 anos, 3 anos, o pessoal da Lambda veja o Possa vídeo ver de o vídeo, novo né? como uma relíquia, né? E falar, poxa, Uhum. não é que ele acertou ou nossa, errou completamente, né? Eu queria ouvir um pouquinho de como é que você vê hoje, né? Como é que vocês veem o futuro da Lambda, como é que vão ser aí os próximos 2, 3 anos? Vocês pretendem continuar crescendo? Pretendem fazer um IPO? Pretendem permanecer desse tamanho atendendo projetos mais interessantes? Como é que é isso? Como é que é a evolução? Como é que é o futuro? A gente tem, a gente tem se preparado para um crescimento orgânico. Então é uma diferença de empresas. Então dificilmente a gente vai dar um salto quântico no total de pessoas. Mas a gente está se preparando porque eu acredito, né, total confiança de que a Lambda 3 tem um time, tem uma capacidade, uma cultura de trabalho que serve para atender qualquer negócio em qualquer lugar do mundo. E eu acho que eu diria que a gente sim tá se preparando para um crescimento orgânico, mas não necessariamente isso vai se traduzir com hoje tem 100, daqui 2 anos tem 500 ou 700 pessoas em 2 anos. Dificilmente isso vai acontecer nessa visão tradicional que é como uma consultoria de software você precisa sempre crescer para ser rentável. Crescer, né, verticalmente, né, sair de 100 para 200, 300, 400 pessoas. Eu adoraria começar a explorar, à medida que a gente chega a 150, aquela ideia de descentralização. Né? Descentralização não mais só de times, mas descentralização de unidades de negócio. Eu acho que isso é um caminho interessantíssimo. O nosso amigo Matheus Haddad, da WebGo, tem falado muito sobre isso, tem executado muito sobre isso. Então, acho que aí tem experimentação. Né? O que a gente busca nesse momento é experimentar sobre modelos e métodos de trabalho, modelos de negócio, produtos, o que quer que seja. Né? Então, eu enxergo, e é muito doido isso, né? Porque a gente está nesse momento completando 10 anos. Né? E quais serão os próximos 10 anos da empresa? Como, né, fundador, empresário, uma das lideranças da empresa, eu não faço a menor ideia. O que eu sei? E é verdade, as pessoas acreditam que a gente Legal. tem tudo montado, mas a gente não tem nada disso montado, cara. O que a gente tem? Um direcionamento real sobre valores, o que a gente quer trazer para a sociedade como uma empresa, como uma organização. Como a gente vai executar isso, eu não sei. Eu sei que a gente vai testar muito. Então, o que a gente está olhando agora? O que a gente consegue testar para essa nova realidade de Lambda 3, que é uma realidade de Lambda 3 maior. Né? Então, a gente consegue testar, por exemplo,
viabilizar novos nichos de mercado, a gente consegue viabilizar trabalhos que têm se apontado como positivos internamente. Então, em 2018, a gente comprou uma empresa de inteligência artificial. E aí, o que pode sair disso? Né? Em 2016, a gente comprou uma empresa de produtos. Né? O que pode sair disso? Então, a gente vem testando. Né? É quase como a gente sabe para onde a gente quer seguir como valores, princípios de trabalho, propósito. O que vai sair dali é o próprio dia a dia que vai dizer. E a gente vai sair experimentando. Como a gente já experimentou produto, como a gente já experimentou e não deu certo. Como a gente já experimentou startup e não deu certo. Como a gente já experimentou e a gente já fez, né, enquanto empresa. A gente já vendeu treinamento, a gente já fez alocação body shop, a gente já fez consultoria de agilidade, consultoria de arquitetura, consultoria de DevOps, a gente já fez consultoria de nuvem. E esse trabalho de entrega de software tem se provado como sendo a nossa principal expertise que faz sentido a gente fazer a maior diferença no mercado. Né? Então, quando eu enxergo as possibilidades, a gente tem hoje um dos principais podcasts de tecnologia do Brasil, com o podcast da Lambda 3. Então, o que isso quer dizer? Né? Você vê, e aí eu fazendo uma viagem aqui, você vê grandes empresas comprando canais de conteúdo. Né? O Canaltech acabou de ser adquirido, você vê a Exame sendo adquirida pelo BTG, você vê a Infomoney sendo adquirido pela XP e tal. Por que de repente o conteúdo passou a ser tão relevante assim? Tão relevante assim, né? Então, a gente tem isso, né, já há muito tempo. O conteúdo faz parte do nosso dia a dia, é o nosso mecanismo de venda, é o nosso mecanismo de contribuição com a comunidade. Tem coisas aí para serem exploradas, né? Então, o que a gente faz é tudo assim. Queremos fazer um canal do YouTube. Pega uma câmera aí e começa a gravar. O podcast foi assim, cara, a gente tem altos papos legais no café. Vamos gravar? Vamos, traz seu notebook aí e grava. Saiu o podcast da Lambda 3, hoje tem mais de 1,5 milhão de ouvintes por ano. E as coisas vão se multiplicando. Né? Então, de novo, o pensamento Lean sendo aplicado também a essa realidade de negócio, que é admitir que a gente não sabe o futuro, admitir que a gente sabe como executar o presente e entender que a gente precisa experimentar. Né? Eu vejo a Lambda 3 assim. Eu vejo a gente olhando para, por exemplo, tem um monte de estratégia que a gente precisa. Como que a gente garante próximos 10 anos de empresa? Será que ainda vai ser com o Vitor negociando contrato, ainda olhando o Cavalcante, ainda indo falar de operação com o cliente? Não sei. Né? Eu acho que está um pouco aí, está focado nessa forma. Eu não acredito que nos próximos 10 anos a gente deixe de se focar em software, porque, né? Está em tudo. Mas eu acredito que a maneira que a gente vai lidar com isso vai estar bem diferente. Muito bom, muito bom. Poxa, muito obrigado aí por ter aceito esse bate-papo, esse update, foi super legal. Fiquei super contente aí de saber mais detalhes, né? De como vocês estão lidando também com tudo isso. Foi bacana porque eu vi a Lambda nascer, né? Verdade, 10 anos atrás, desde o começo, e acompanhar esse percurso todo de vocês é muito legal. E eu tenho certeza que só vai continuar melhorando aí. Eu vejo o empenho de todos vocês no podcast. Aliás, eu escuto boa parte dos episódios, dá para ver uma turma super vibrante, engajada. Então, é muito legal. Acho que vocês servem aí de inspiração para muitas empresas de tecnologia aqui do Brasil. Então, cara, parabéns aí, parabéns. Valeu. Muito obrigado pelo convite. As pessoas da Lambda, né? E espero que a gente possa, daqui 3 anos, fazer um novo update, né? Para ver como é que as coisas caminharam. Pode fazer até antes, falando sobre práticas e tal, porque a gente tem experimentado muita coisa. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que vou também compartilhar que você é uma inspiração como liderança, como conteúdo. É muito difícil da gente falar sobre um livro que você não tenha lido, e falar de alguma coisa que você não esteja tocando. Eu acho que é muito bacana ver isso, é muito bacana ver essa trajetória. Cara, obrigado e até a próxima, né? Valeu, Vitor. Obrigado, cara. Um abraço, até a próxima. E você que assistiu a gente aqui, não esquece de deixar o seu like, compartilha aqui esse conteúdo com todo mundo que você sabe que pode se beneficiar desse nosso bate-papo aqui. Muito obrigado e até o próximo episódio.